Depois desse final de temporada, Loki se tornou, ao lado de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, uma das melhores produções de toda a Marvel. Mas o que esse final significa, e a gente ainda vai ter mais coisas sobre o Loki ou já parou por aí? É exatamente isso que a gente confere a partir de agora. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e fazendo um recap dos últimos episódios dessa temporada, pra esse último episódio fazer mais sentido pra você que tá assistindo, a gente começa essa temporada com um caos lá na TVA, porque o tear temporal tá se colapsando, cara. Então isso significa que todas as linhas do tempo ramificadas que foi criada a partir do momento que aquele que permanece foi morto, estão entrando em colapso, e se o tear temporal explodir, tudo isso vai deixar de existir, cara. Então milhões de realidades vão se dizimar simplesmente. Então a gente viu que todo o objetivo do Loki nessa segunda temporada é conseguir arrumar esse tear temporal, e a gente vê que mais pro final ali, a partir do quinto episódio, ele finalmente acha a solução, e é isso que a gente começa a ver nesse último episódio da temporada, cara, o episódio 6. Já que finalmente o Loki consegue controlar os deslizes temporais que ele estava sofrendo e faz com que ele pare exatamente no ponto do tempo que ele quer. Então nesse começo do episódio a gente vê que ele foi parar naquele momento, minutos antes do tear temporal se colapsar lá no final daquele episódio, do quarto episódio. Então ele percebe que agora ele tem a possibilidade de mudar tudo isso, então ele começa a fazer inúmeras tentativas para conseguir fazer com que o Victor Timely consiga arrumar o tear temporal sem que ele morra antes e sem que o tear exploda antes disso tudo. Só que é uma tarefa muito difícil, cara, porque ele tem que fazer isso de forma muito rápida. Então o Loki fica séculos e séculos, cara, é literalmente isso que acontece. Ele fica séculos para aprender física quântica, para conseguir desenvolver aquele mecanismo ali que vai conseguir fazer com que o Victor Timely arrume o tear temporal. Então quando ele acha que tudo vai dar certo, cara, o Victor Timely consegue arrumar ali, e o tear começa a se expandir ali para aguentar as mais infinitas linhas do tempo que tá surgindo ali, cara. Ele acha que tá tudo certo, só que novamente aquilo começa a colapsar, porque as linhas do tempo ali, é explicado que elas começam a se multiplicar de forma exponencial ao infinito, e o tear temporal ele não tem essa capacidade infinita de expansão. Então toda vez que eles arrumarem o tear temporal, vai ser preciso arrumar de novo, porque as linhas do tempo vão começar a expandir de novo. Então é um ciclo sem fim, e é simplesmente impossível de sustentar tudo aquilo, cara. Então o Loki tenta achar outra solução, que é exatamente voltar para o momento em que aquele que permanece iria ser morto, para que nada disso aconteça, essa expansão de linha do tempo não aconteça. Então é exatamente para lá que ele volta. Então quando o Loki consegue voltar para aquele exato ponto que aquele que permanece ia ser morto pela Sylvie, ele consegue ter uma conversa muito boa com o vilão, cara, e esclarece muitas coisas. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a ter uma das melhores conclusões de história de todo o MCU, cara. Então acompanha aí, cara, que o negócio vai começar a ficar complexo nesse episódio. Bom, basicamente nessa conversa o Loki começa a entender que ele só tem duas opções pra salvar todo o multiverso, cara. A primeira delas era matar a Sylvie para que ela não consiga eliminar aquele que permanece e as linhas do tempo começar a se expandir. Então a primeira opção dele era fazer isso, matar meio que a variante dele ali que ele tanto ama. E a segunda opção era deixar o tear temporal colapsar, porque aquele que permanece explicou pra ele, cara, que tudo aquilo já estava planejado, porque a partir do momento que o tear temporal começa a receber várias e várias linhas do tempo, ele aciona um mecanismo de segurança que faz com que ele colapse e sobre somente a linha do tempo sagrada, que é exatamente o que aquele que permanece quer que exista, cara, só a linha do tempo sagrada. Então o Loki tem essas duas opções: fazer com que aquele que permanece continue vivo e continue controlando toda essa existência, ou deixar o tear temporal colapsar e faça com que somente a linha do tempo sagrada exista. Então qualquer uma das duas que ele escolher, cara, vai dar na mesma, que é a existência de apenas uma linha do tempo e a exclusão de todas as outras infinitas linhas do tempo, fazendo com que milhares, bilhões, trilhões de pessoas simplesmente morram, porque elas não vão existir mais, cara. Só que o Loki, cara, como ele é o famoso deus da trapaça, ele consegue pensar além daquilo tudo e acha uma terceira solução que talvez não agrade o Kang, não agrade as outras pessoas, mas com certeza é uma opção viável, já que ele pensa em destruir simplesmente o tear temporal. Então todas as linhas do tempo que estão se expandindo, cara, vão coexistir e não vão precisar ali daquele suporte do tear temporal, fazendo com que tudo simplesmente possa existir, um multiverso simplesmente infinito. Então essa é a solução que ele acha, e ele fica pensativo sobre isso, cara, se realmente vale a pena fazer aquilo, porque a consequência disso tudo é que a guerra multiversal
começaria, cara, porque a gente teria inúmeras versões, inúmeras variantes do Kang tentando batalhar pra ver quem controlaria todo o multiverso, e exatamente esse é o ponto de partida de toda a saga do MCU que a gente tá vendo agora, cara, que é a Dinastia Kang e Guerras Secretas, que são os próximos 2 filmes dos Vingadores. E a gente chega no ápice da série, que com certeza é um dos melhores momentos de todo o CM, já que o Loki começa a ir em direção ao tear temporal, porque ele definiu o objetivo dele, cara. Ele vai destruir aquela tecnologia para que todas as linhas do tempo possam coexistir e exista de fato um multiverso da loucura a partir de agora. E essa cena é fantástica, cara. A gente começa a ver o Loki ali numa troca de traje que fica simplesmente sensacional, cara. Ele fica com um elmo diferente, um traje simplesmente único, cara, muito bom mesmo. E ele consegue destruir o tear temporal e faz com que todas as linhas do tempo ali se soltem, só que elas começam a morrer e ele fica sem entender um pouco ali, mas ele finalmente entende que ele precisa dar energia para aquelas linhas do tempo, então ele começa a pegar, simplesmente segurar as linhas do tempo na mão ali, cara, começa a segurar todas e começa a partir para a citadela do Kang, que é além de tudo aquilo, e ele finalmente entende o glorioso propósito dele, cara, porque agora de fato ele se tornou meio que uma espécie de deus das linhas do tempo, de um multiverso ali, e o glorioso propósito dele é abrigar todas as linhas do tempo ali, dar energia para que elas possam existir, então ele caminha ali em direção a citadela além do tempo ali, e ele acha meio que um trono pra ele, então finalmente ele vai ter o próprio trono, vai ter o próprio reino, e agora ele é o centro de todo o multiverso, ele que dá energia, ele que dá vida pra toda essa existência. Então as linhas do tempo chega um momento que elas começam a sair dele próprio, cara, então meio que ele literalmente virou o centro disso tudo, e essa cena é simplesmente fantástica, já é pra mim, cara, uma das minhas preferidas de todo o CM, porque foi simplesmente... Cara, foi muito bom, essa cena é simplesmente perfeita. Fora que é uma das melhores conclusões de história de todos os personagens da Marvel, cara, porque a gente vê toda a evolução do Loki ao longo de toda essa história que tá sendo contada, principalmente dessa variante dele que começa ali como um vilão, já que ele é capturado no momento que acaba Vingadores 1, que ele ainda é um vilão, e ele tem toda essa jornada, cara, e no final de tudo, ele entende que o propósito dele, cara, é não viver ao lado dos seus amigos, mas ter um sacrifício maior, já que agora ele vai ter a capacidade de dar vida a todas as linhas do tempo, então, cara, é uma história sensacional. E no final de tudo, cara, acabou que o Loki agora é o centro da existência do multiverso e todas as linhas do tempo coexistem, sendo possível um começo de guerra multiversal, que é exatamente isso que a gente vai ver nas futuras produções. A gente já começou a ver isso em Doutor Estranho, no filme do Homem-Formiga, e a gente viu também agora em The Marvels. Também é possível ver que os acontecimentos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é consequência da série do Loki, já que essa variante do Kang foi monitorada ali pela TVA e eles simplesmente percebem que essa variante foi capaz de ser derrotada pelos heróis, então eles não vão precisar intervir, e isso dá pista do que pode acontecer futuramente, cara, já que se isso fugir do controle, a gente vai ter de volta a TVA tentando consertar tudo isso, e é bem provável que eles apareçam logo, cara, que a gente já viu ali em cena pós-crédito, que o Conselho dos Kang já tá formando, cara, e eles vão vir pra ataque futuramente. Pessoalmente, cara, eu amei a série, já é a minha série favorita de todo o CM, uma das melhores produções que a Marvel já fez, principalmente pela história, cara, porque no ponto de partida dela ali no primeiro episódio da primeira temporada, ela consegue ter um caminhar muito bom, que tudo faz sentido, todas as coisas que acontecem somam pra história, não tem pontas soltas ali, cara, e a conclusão dessa segunda temporada, que consegue encerrar todas as histórias que acontecem ali, a gente vê uma conclusão pra história do Mobius, da Ravonna, da B15, tudo, cara, tudo faz sentido, a conclusão foi ótima, o caminhar dos personagens foi simplesmente muito bom, e é exatamente por esse motivo que eu não acredito que vai ter uma continuação, de uma terceira temporada da série, porque tudo já foi concluído, cara, essa história magnífica que eles montaram foi pensada para essas 2 temporadas, então não tem nem motivo de existir uma próxima temporada para continuar essa história, já que tudo já foi simplesmente explicado, cara, a gente já tem uma conclusão para tudo, então é bem provável que a gente não vai ter mais uma terceira temporada dessa série. E eu tô genuinamente feliz de ter feito toda essa cobertura dos episódios da série, cara, porque como eu disse, eu realmente amei isso tudo, foi muito bom fazer esses vídeos, a gente consegue entender um pouco mais dessa história, por mais que os vídeos saíssem com um pouco de atraso, exatamente uma semana de atraso, porque é realmente bem difícil fazer esse tipo de edição, cara, porque a gente tem que achar as cenas ali da série na internet pra conseguir ilustrar bem o vídeo, e é um pouco complicado conseguir achar
cortar cenas e colocar no vídeo depois, então leva um certo tempo, mas eu espero do fundo do coração, cara, que vocês tenham gostado de acompanhar todos esses vídeos aqui no canal, cara. Seja bem-vindo você que chegou por essa série aqui no canal, com certeza vai ter muito mais coisa aqui, eu espero que você goste de ficar aqui, mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Então se você gostou, quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, não esquece de deixar o like aqui embaixo pro YouTube entender que você curtiu tudo isso, cara. E também se você é novo, primeiramente seja muito bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos, que vai ter muita coisa da hora chegando aí, cara. Se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora que também tá muito da hora, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo muito em breve e falou!